só tenho esse copo em casa, dá pra tomar vinho? Dá. Vai ficar legal? Talvez não. Eu sou o Matheus Reis, sou um dos sommeliers aqui da Vinícola Essenza e hoje eu vou falar tudo sobre taças para vocês. Já vou explicar para você por que esse copo não fica tão legal, mas antes eu vou falar sobre taças. Bom, aqui eu tenho 5 taças, cada uma com um formato diferente, um jeito diferente, um tamanho diferente, e hoje em dia na indústria é cada vez mais difícil você comprar taça. Se você entra na internet, você percebe que existe mais de 300 tipos de taças. Existem fornecedores que eles criaram uma taça para cada tipo de vinho. Existe uma taça de vinho que é feita para Malbec, por exemplo, mas isso realmente tem diferença? Isso realmente faz alguma alteração? Ou é tudo frescura de sommelier? Vou falar para vocês de algumas das que a gente trabalha aqui na vinícola. A primeira, bastante conhecida por todos, a Fluct, elegante, muito usada para espumante. E o que ela traz de diferença? O tamanho dela, o formato dela ajuda a manter a carbonatação. Carbonatação? Sim, a perlagem, aquelas pérolas que vão subindo quando você coloca o seu espumante em taça. O formato do copo, e ele ser um pouco mais estreito, da taça no caso, ele faz com que você contenha o líquido aqui, não tenha tanta entrada de oxigênio e não se perca a carbonatação, aquela perlagem tão amada, que traz elegância no espumante. Inclusive, já fica até uma outra dica, quando você pegar um espumante na mão, não faça isso. Só que essa taça ela tem alguns probleminhas. Ela é muito grande, ela é muito comprida, então às vezes em festas, às vezes no dia a dia as pessoas acabam derrubando, e por ela ser comprida e não permitir perder tanta carbonatação, às vezes na hora de você beber você acaba tendo uma dificuldade, que é aquela explosão que dá na sua boca. Então as pessoas desenvolveram uma outra taça, que é essa aqui. Ela, você percebe que ela é meio afunilada aqui. Isso mantém a perlagem, só que ela tem um pouquinho mais aberta. Então o que acontece? Tem a entrada de oxigênio e os aromas acabam se elevando mais. É uma taça um pouco menor e aquele risco de acidente de tombar acaba não acontecendo. Depois eu tenho os modelos mais conhecidos. Matheus, mas qual taça eu uso para vinho tinto? Qual taça eu uso para vinho branco? Tem diferença de alguma para outra? Bem sutil, mas tem. Eu tenho 2 modelos. Eu tenho a taça Bordelaise e eu tenho a taça Bordeaux. A taça, gente, ela é formada por algumas coisas: o aro, o bojo, a haste e aqui embaixo a gente segura. O aro afunilado, mais estreito, ele impede a entrada de oxigênio, é mais difícil entrar. O bojo, quanto mais largo, ele faz que tenha mais contato de oxigênio. Por que é importante ter essa entrada de oxigênio na taça, ter esse contato? O vinho ele ficou guardado por meses, anos, e nesse período que ele ficou guardado, a quantidade de oxigênio que vai passando por ele é muito pouca. Então o vinho ele precisa respirar. Às vezes até acontece de usar o decanter. E na taça acontece a mesma coisa. Quanto maior o bojo da taça, maior o contato com o oxigênio. E o que isso faz? O vinho respira. Conforme o vinho vai respirando, vai tendo a entrada de ar, vai acelerando as moléculas dele, aromas que estavam escondidos, aromas que estavam adormecidos, vamos falar assim, eles acabam aparecendo mais. Por isso que se você colocar um vinho tinto, um vinho branco nessa taça, provavelmente você não vai sentir quase nada, porque o bojo dele é muito estreito. E não é interessante em vinho tinto e em vinho branco ter um bojo estreito, não tem entrada de oxigênio, porque a gente quer sentir o aroma. Geralmente essa taça a gente coloca vinhos mais leves, vinhos mais delicados, um Pinot Noir, um Sauvignon, um Shiraz Rosé, um Alvarinho, porque são vinhos que eles têm aromas mais delicados, então eles precisam de uma maior quantidade de oxigênio para poder subir mais esse aroma. Já nessa taça, geralmente a gente coloca vinhos tintos um pouco mais encorpados, porque a gente não quer perder o aroma. Aqui a gente acaba fazendo que esses aromas subam, porque eles são mais retraídos, vamos dizer aqui. Já no vinho tinto, geralmente o aroma ele é mais extrovertido, se eu posso falar dessa maneira. Então no vinho tinto, quando você tem essa taça um pouco mais estreita, você ainda tem um bojo mais alargado do que o outro, porém ele mantém mais os aromas. E é sempre interessante a gente ficar sentindo o aroma do vinho, afinal a gente toma o vinho buscando também esses aromas. Só que, Matheus, eu não tenho nenhuma dessas taças e eu quero tomar no copo, mas eu queria comprar também uma taça. Qual que você indica? Existe uma taça chamada Taça Universal de cristal, que é essa pequenininha aqui. Ela tem um formato que tanto para vinho tinto, quanto para vinho branco, tanto para vinho rosé, você vai conseguir aproveitar. É uma taça coringa. E, Matheus, se eu quiser comprar uma taça, o que eu preciso saber? O que eu preciso ter em mente? Primeira coisa, ela precisa ser transparente. Você precisa ver o vinho.
Existem aquelas tacinhas de plástico, algumas de madeira, que você acaba não vendo o vinho. É interessante você observar a coloração do vinho. Uma outra coisa, ela precisa ser de cristal. Mateus, faz diferença a taça ser de cristal, ser de vidro? Lembra que eu falei do copo que não ficaria tão legal? A taça de cristal, ela é projetada e ela é desenvolvida de um material em que ela acaba conseguindo ser mais fina. Isso no dia a dia, na hora de você tomar, acaba ajudando você a perceber sutis diferenças. Nossa, mas é tão sutil, faz diferença? Faz diferença. Uma coisa que eu sempre digo, se você não acredita numa informação, faz o teste. Pega uma taça, pega um copo, coloca as duas bebidas e vai tomando. Você percebe a diferença. Cada taça, quando ela foi desenvolvida para valorizar o vinho. Se você pode investir em taças diferentes, faça esse investimento. Você já investe um valor alto numa garrafa de vinho, eu acho que a taça que é onde você bebe vai fazer toda a diferença. Dá para tomar no copo? Tô sem taça? Cara, o vinho é seu, pode tomar, mas assim, valoriza. Compra uma tacinha, duas, tem sempre promoção aí, fica legal. Compra uma de cada que você vai perceber a diferença. E quem sabe no futuro você não vira um sommelier por litragem. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se vocês gostaram dessa apresentação, dá um like no vídeo pra gente, se inscreva, ative o sininho também de notificações. Ficar vendo por vídeo é muito legal, mas assim, vem pra cá, gente, conhecer a vinícola, continua nos acompanhando, vai que eu apareço em mais algum vídeo.